Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se em João, capítulo 6, versículo 68, que diz assim: Respondendo Pedro, disse: Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus vivia um momento crítico do seu ministério, que era quando a multidão que normalmente o seguia deixaram de seguir. Cada um foi voltando para suas casas, desistindo por conta de um discurso proferido por Jesus. Eles achavam que Jesus tivesse sido muito duro, muito rigoroso no seu discurso. Jesus virou-se para a população e disse: Olha, vós me seguis não pelos milagres que eu tenho realizado, mas por conta do pão que eu tenho repartido por vocês. Trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. E isso fez com que houvesse essa dispersão grande das pessoas que deixaram de seguirem a Jesus. E Jesus, vendo a perplexidade por conta dos seus apóstolos, Jesus vira-se também para eles, que os únicos que sobraram, e disse: Querei vós também retirar-vos e ir embora? E Pedro, nesse momento, levantou a sua voz e disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nas palavras de Pedro, a gente vê duas coisas bastante importantes para a nossa reflexão. A primeira coisa é a completa dependência que ele tinha de Jesus, quando ele afirmou da seguinte maneira: Para quem iremos nós? Pedro, com essa afirmativa dessa palavra, dessa frase, ele estava referindo-se à condição anteriormente religiosa que ele vivia e a condição religiosa do momento. Anteriormente, ele não tinha uma perspectiva espiritual. Anteriormente, ele não tinha convicções, ele não tinha um contato mais direto com Deus. Ele não sentia a presença de Deus e muito menos a manifestação do poder de Deus na sua vida pessoal. E agora não. Agora ele estava em contato com Deus através de Jesus, realizando milagres, abrindo a sua visão, vendo sob uma perspectiva completamente diferente a graça de Deus, o amor de Deus e a bondade de Deus se manifestando diretamente no seu viver. E por isso que Pedro, igual uma criança que não tem como se alimentar, não tem como andar, não tem como fazer nada sem o auxílio da sua mãe, ele afirma: Para quem iremos nós, Senhor? Não temos para onde ir. Pedro, ele até poderia voltar para a sua pesca, ele teria o seu alimento normal, mas não era isso que Pedro estava dizendo. Ele estava dizendo: se eu for, eu não vou ter mais essa paz na minha alma. Se eu for, eu não terei mais esse contato com essas maravilhas. O mar ali se acalmando, pessoas sendo curadas, cegos enxergando, pessoas mortas sendo ressuscitadas. Isso é uma maravilha com a qual Pedro estava convivendo e ele estava maravilhado com tudo isso. E essa era a realidade que ele queria continuar tendo na sua vida. A segunda coisa que Pedro ele coloca aqui também é: só tu tens as palavras de vida eterna. Então, irmãos, o regozijo de Pedro, que criou a dependência dele a Jesus, se estendia à finalidade, que era a vida eterna. A vida terrena que Pedro vivia, a rotina diária que ele adquiria, não era suficiente para uma satisfação da sua alma. Ele sabia que agora a perspectiva que ele tinha não era mais sobre as coisas terrenas, aquela preocupação normal que alguém tem de, ao final do mês, pagar as contas, conseguir alimento para a sua casa, encher a sua despensa, as preocupações que normalmente uma pessoa normal tem. Pedro agora, ele pensa na vida eterna, na vida celestial, tanto dele quanto das outras pessoas a quem Deus o enviaria para poder pregar. Então, nós vemos aqui duas coisas bastante importantes: as coisas materiais e as coisas espirituais sendo colocadas diante de nós. E eu e você
Precisamos valorizarmos as coisas espirituais. A gente dá muito valor às nossas coisas materiais, mas de repente Deus pode estar falando também conosco também. Vocês me seguem por quê? Por que você segue a Deus? Por que você faz a vontade de Deus? É pelo pão que perece ou é pelo pão que permanece para a vida eterna? Fica essa reflexão no seu coração. Siga a Deus não por aquilo que Ele pode te dar de material, de cura, de milagre, mas por aquilo que Ele é. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, e que Ele te abençoe nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém.